Bom, pessoal, a gente vai começar a falar sobre tecido epitelial. E para falar sobre tecido epitelial, a gente precisa falar das características de tecido epitelial. Vamos para elas. As células epiteliais, elas são células poliédricas e células justapostas. O que quer dizer isso? Poliédrica quer dizer que essas células apresentam vários lados. E justapostas quer dizer que essas células estão muito próximas às outras, com pouco espaço entre elas. Isso é garantido a partir de uma segunda característica das células epiteliais, que é que elas estão unidas por junções intercelulares. Então elas não estão só próximas umas às outras, mas elas estão aderidas umas às outras através dessas junções intercelulares que nós vamos falar em um outro momento. Uma terceira característica que está relacionada a isso que nós acabamos de comentar é que, como elas estão justapostas, como elas estão próximas e aderidas umas às outras, não existe muito espaço entre elas. Então, pouco material extracelular, pouca matriz extracelular, pouca MEC é encontrada entre essas células, certo? Essas células epiteliais elas vão apresentar formatos específicos e nós vamos ver que sempre o núcleo dessas células acompanha o formato das células. Então, olhando para cá, para estudar histologia não tem como, a gente precisa ver imagens. Histologia é o estudo dos tecidos e para isso a gente precisa olhar para os tecidos. Nessa imagem nós podemos ver todas as características que foram comentadas até o momento. Então essas células são células que apresentam vários lados, são células que estão muito próximas umas às outras, são células que têm pouco espaço entre elas e por isso a quantidade de matriz extracelular é muito pequena. E são células que não estão só próximas, mas elas estão aderidas umas às outras através das junções celulares. Nós podemos ver essas mesmas características numa imagem histológica real. Então as células são células que apresentam, novamente, vários lados, estão próximas umas às outras com pouco espaço para a matriz extracelular e aderidas por junções intercelulares, certo? Outras características associadas aos tecidos epiteliais são: os tecidos epiteliais são quase sempre avasculares. Eu estou falando quase sempre, mas só existe um tipo de epitélio que é avascularizado. Então a gente pode considerar tecido epitelial avascular. Isso quer dizer que ele não tem vasos sanguíneos. E isso gera um problema. Se ele não tem vasos sanguíneos, de onde vem a nutrição? De onde chegam os gases que são importantes para o metabolismo celular? Isso gera uma outra característica do tecido epitelial importante, que é: eles quase sempre estão apoiados em um tecido conjuntivo, ou sempre estão apoiados em um tecido conjuntivo. Então nós vamos ter o tecido epitelial em cima e o tecido conjuntivo embaixo. Esse tecido conjuntivo é vascularizado e ele vai ser o responsável por permitir, por difusão, a nutrição do tecido epitelial que vai estar acima dele, certo? E uma última característica, lembra que nós tínhamos comentado que as células epiteliais apresentam vários lados? Nós vamos chamar esses vários lados de polos das células epiteliais. Quais são os polos? Nós vamos encontrar 3 polos. O primeiro deles vai ser chamado de polo apical, que nada mais é do que o ápice, a parte superior da célula epitelial. A parte que vai ficar voltada para a superfície do nosso organismo ou para a superfície de qualquer cavidade interna, certo? O outro polo é o polo lateral dessas células e, por último, o polo basal. Esses 2 polos podem ser também chamados de polo basolateral, devido à similaridade dessas regiões, certo? Nessa outra imagem histológica, nós também podemos ver essas características. Então, as células poliédricas com vários lados, células então que apresentam polos apical, basal e lateral, células que estão justapostas, aderidas umas às outras, e lembra que isso faz com que elas tenham pouca matriz extracelular entre elas. Para a gente fechar as principais características do tecido epitelial, ficou faltando uma coisa. Essas células epiteliais, o tecido epitelial de uma maneira geral, está apoiado em uma matriz extracelular específica, especial, que é chamada de membrana basal. Essa membrana basal vai ser o limite entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo que vai estar ali embaixo. Essa membrana basal é acelular. O que quer dizer que ela é acelular? Não possui células. A composição da membrana basal vai ser basicamente proteína e polissacarídeos. Nessa imagem nós podemos ver uma coloração especial para a membrana basal, que cora especialmente a membrana basal, a presença dela. Então nós temos células epiteliais nessa região, com todas as características que nós já discutimos, e na parte basal dessas células epiteliais nós podemos ver bem marcado a membrana basal um pouco mais corada, aqui um pouco mais rosinha. A gente vai chamar isso de acidofilia. Então é uma região mais acidofílica. Certo, galera? Essas são as principais características do tecido epitelial.